Meu nome é Lara e vou contar um pouco da minha vida, algo que mudou minha história e de várias mulheres. Sempre me considerei uma pessoa bastante autossuficiente, alguém que não precisava de ninguém para se sentir completa. Esta era uma ideia na qual eu me agarrava, especialmente depois de ter tomado a difícil decisão de terminar meu noivado 6 meses atrás. Não foi uma decisão fácil, mas necessária, pois eu sabia que precisava focar nos meus estudos de direito, minha verdadeira paixão. Além disso, sentia uma crescente necessidade de redescobrir minha própria identidade, longe da sombra de um relacionamento que, embora confortável, começava a se sentir mais limitante do que incentivador. Por meses, minha vida girava em torno da universidade e da minha pequena casa no subúrbio de São Paulo, um refúgio do caos da vida urbana e das lembranças de um relacionamento falhado. Eu raramente saía, exceto para compromissos essenciais e ocasionais encontros com amigos que insistiam para que eu não me isolasse completamente. Foi em uma dessas raras saídas, pressionada por minhas amigas Júlia e Camila, que minha história tomou um rumo inesperado. Elas me convenceram a jantar em um novo restaurante que tinha aberto perto de casa, conhecido por seu ambiente acolhedor e música ao vivo. O lugar era charmoso, com luzes baixas e velas em cada mesa criando um clima intimista, quase mágico. Foi lá que, entre risadas e uma refeição deliciosa, minha vida tomou um novo rumo. Naquela noite, enquanto eu me permitia relaxar, cercada pela energia vibrante de Júlia e Camila, algo ou alguém capturou minha atenção. No meio do riso e da conversa, um dos garçons se aproximou discretamente de nossa mesa, com um sorriso gentil nos lábios. Ele se inclinou e sussurrou que um homem sentado em uma mesa do outro lado do restaurante tinha pedido meu telefone. Apontou discretamente para um grupo que celebrava animadamente, e meu olhar encontrou o dele. Um homem de aparência distinta, bem vestido e com um sorriso cativante que parecia iluminar a sala. Minhas primeiras reações foram de surpresa e ceticismo. Afinal, eu era a última pessoa a esperar tal abordagem, especialmente quando estava apenas tentando voltar a socializar depois de meses de reclusão. Mas havia algo na maneira como ele me olhou, uma mistura de confiança e gentileza, que me fez reconsiderar. Além disso, não posso negar que as 3 vodkas com fruta que eu tinha tomado me deixaram um pouco mais ousada do que o usual. Decidi então arriscar. Passei meu número ao garçom, que logo entregou ao misterioso homem. Poucos minutos depois, ele veio até nossa mesa. Seu nome era Marco, e sua voz tinha um timbre que combinava perfeitamente com sua aparência sofisticada. Conversamos brevemente, ele com uma elegância que me fascinava, contando um pouco sobre sua vida como representante comercial que viajava frequentemente, mas que sempre voltava para São Paulo. Ele tinha um jeito de falar que me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no restaurante. Após essa breve conversa inicial, Marco voltou para sua mesa, deixando-me com um misto de excitação e nervosismo. No dia seguinte, ele não perdeu tempo e me ligou, sugerindo que nos encontrássemos novamente para um café. Naquele momento, algo dentro de mim disse que, apesar de minha recente decisão de me concentrar em minha independência, talvez não houvesse mal em explorar essa nova conexão. Nosso primeiro encontro foi tão agradável quanto o breve diálogo no restaurante havia sugerido. Marco era um homem de mundo, com histórias de suas viagens que me mantinham fascinada. Sua maneira atenciosa e sua habilidade em fazer-me rir sem esforço eram irresistíveis. Encontramo-nos várias vezes nas semanas seguintes, sempre explorando novos cantos da cidade, descobrindo pequenos cafés escondidos e parques tranquilos onde as conversas fluíam livremente.
Com o tempo, nossos encontros se tornaram o ponto alto da minha semana. Marco começou a frequentar minha casa, onde foi calorosamente recebido pela minha família. Eles, como eu, ficaram rapidamente encantados por seu charme e genuinidade. Eu me encontrava cada vez mais apaixonada, envolvida por seu carinho e a maneira como ele me tratava, diferente de qualquer homem que eu havia conhecido antes. Conversas sobre planos futuros começaram a surgir naturalmente, falando sobre casamento, filhos e tudo o que imaginávamos para nossa vida juntos. À medida que os meses passavam, meu relacionamento com Marco se aprofundava de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. Ele era mais do que um namorado, tornara-se meu melhor amigo, confidente e, em muitos aspectos, meu porto seguro. Era quase surreal como ele se integrava à minha vida e à de minha família, participando de aniversários, feriados e até reuniões mais íntimas. Minha mãe, particularmente, tinha um carinho especial por ele, sempre comentando como eu parecia mais feliz e realizada desde que Marco entrara em minha vida. Em um ímpeto de paixão e desejo de celebrar o aniversário de Marco de uma forma memorável, planejei uma surpresa que eu esperava ser o ponto de partida para uma nova fase em nossa relação. Apesar das dificuldades financeiras devido aos gastos com meus estudos e a vida cotidiana, economizei o suficiente para comprar passagens de avião e um presente que sabia que ele adoraria. Toda a excitação e os preparativos pareciam pequenos diante da expectativa de ver a expressão de alegria no rosto de Marco ao me ver aparecer de surpresa. Chegando ao endereço que ele havia me dado para um suposto apartamento que mantinha na cidade onde frequentemente viajava a trabalho, fui surpreendida pela primeira de várias revelações desconcertantes. O endereço não existia. Perguntei a várias pessoas e até a um porteiro de um prédio próximo, mas ninguém conhecia Marco ou qualquer pessoa que correspondesse à sua descrição. Ainda em choque e negação, dirigi-me à empresa onde ele dizia trabalhar. A recepção fria e as expressões confusas dos funcionários só aumentaram a minha angústia quando afirmaram que nenhum Marco trabalhava ali ou mesmo era conhecido na empresa. Aquelas horas se tornaram um borrão de desespero e confusão enquanto eu vagava pela cidade, tentando ligar para ele repetidas vezes, apenas para ser saudada por uma gravação automática dizendo que o telefone estava desligado ou fora da área de cobertura. Retornei a São Paulo naquela mesma noite, coração partido e mente turbulenta, tentando juntar os pedaços do que parecia ser uma cruel mentira. As perguntas giravam em minha cabeça sem resposta. Como Marco poderia ter construído tal farsa? Por que ele faria isso comigo? E o que eu fiz para merecer tal engano? Ao voltar para São Paulo, encontrei-me devastada, um casulo de dor e incredulidade. As primeiras noites foram as mais difíceis. Eu mal conseguia dormir, revivendo cada momento, cada conversa, tentando encontrar sinais que eu pudesse ter ignorado. Mas não havia sinais, ou pelo menos nenhum que fosse óbvio para alguém tão cegamente apaixonada como eu estava. Minha família e amigos foram meu suporte nesse período sombrio. Eles tentavam me confortar, embora palavras pouco pudessem fazer para aliviar a sensação de traição. Júlia e Camila, sempre ao meu lado, insistiram para que eu não deixasse essa experiência definir minha capacidade de confiar novamente. Por mais que eu quisesse acreditar nelas, a ferida era profunda demais para ser ignorada tão facilmente. Cerca de uma semana depois do meu retorno, um acontecimento inesperado trouxe uma nova reviravolta à história. Um amigo em comum, que frequentemente saía conosco, veio até mim com uma mensagem de Marco. Ele confessou que Marco era casado e tinha uma família, algo que ele nunca havia mencionado. Segundo esse amigo,
o relacionamento que tivemos começou como uma simples diversão para Marco, algo que ele nunca imaginou que se tornaria tão sério. A decisão de cortar todos os laços comigo, embora abrupta, foi a maneira covarde de Marco tentar retornar à sua vida anterior sem consequências. Essa revelação só serviu para afundar ainda mais o punhal da traição no meu coração. As perguntas sem resposta agora tinham uma forma, mas a clareza não trouxe consolo, apenas uma amargura profunda sobre a facilidade com que eu havia sido enganada. Determinei, então, que não deixaria essa experiência definir quem eu sou ou como eu vejo o mundo. Inspirada pela minha formação em direito, decidi que buscaria formas de ajudar outras pessoas que passaram por experiências semelhantes de traição e decepção. Comecei a trabalhar com um grupo de apoio local e a escrever um blog sobre relacionamentos, onde compartilhava minha história e ouvia as de outras, criando uma comunidade de suporte e compreensão. Ao mergulhar no trabalho com o grupo de apoio e compartilhar minha história no blog, comecei a receber relatos de mulheres que enfrentaram situações semelhantes à minha. A dor e a solidariedade compartilhadas nesse espaço me fortaleceram e me deram um propósito renovado. Não demorou muito para que um padrão começasse a surgir em várias histórias. Descrições de um homem que coincidiam assustadoramente com Marco. Movida por uma mistura de indignação e determinação, decidi que não poderia deixar Marco continuar a prejudicar outras pessoas impunemente. Comecei uma meticulosa investigação sobre Marco, utilizando todos os recursos e conhecimentos que minha formação em direito me proporcionava. Busquei registros, conversei com mais vítimas e juntei evidências. Cada história era um eco da minha própria experiência. Cada relato uma confirmação de que Marco era um predador habilidoso, especializado em manipular e enganar mulheres sob o disfarce de um romance apaixonado. Com a ajuda de algumas das mulheres do grupo de apoio, montei um dossiê detalhado sobre as atividades de Marco. Descobrimos que ele usava identidades falsas para evitar ser rastreado e que seus negócios como representante comercial eram apenas uma fachada para suas viagens frequentes, onde ele encontrava novas vítimas. Armada com essas informações, fui até a polícia. Inicialmente, houve hesitação por parte das autoridades em levar o caso adiante, dada a natureza complexa das provas e o fato de que muitas das relações pareciam consensuais a princípio. No entanto, com persistência e o crescente apoio da comunidade que se formou em torno do blog, conseguimos atrair a atenção de um promotor que viu mérito no caso. O processo legal foi um período extenuante, mas revelador. Juntamente com o promotor e com a ajuda de outras vítimas dispostas a testemunhar, conseguimos montar um caso sólido contra Marco. As audiências foram intensas. Cada depoimento trazia à tona mais detalhes sobre a forma como Marco manipulava suas vítimas, explorando suas vulnerabilidades emocionais e prometendo um futuro que sabia ser impossível. Enquanto o caso se desenrolava, eu sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Era doloroso reviver as memórias e enfrentar Marco no tribunal, mas cada passo dado era um passo em direção à justiça, não apenas para mim, mas para todas as mulheres afetadas por suas ações. A cobertura da mídia sobre o caso trouxe ainda mais mulheres à frente, que reconheceram Marco e suas táticas e decidiram adicionar seus testemunhos ao nosso processo. A magnitude das ações de Marco começou a desenhar um quadro mais amplo de abuso e manipulação sistemáticos que ele vinha praticando há anos. Paralelamente ao caso, continuei trabalhando com o grupo de apoio e meu blog, que se transformou em uma plataforma influente para discussão sobre relacionamentos abusivos e a importância da conscientização e do suporte emocional.
A rede de suporte que construímos era um testemunho do poder da comunidade e da resiliência individual. Finalmente, após meses de processos judiciais, Marco foi condenado por fraude e por causar danos emocionais severos a várias mulheres. A sentença foi um momento de alívio para todas as envolvidas. Embora a cicatriz da experiência nunca desaparecesse completamente, houve um senso de fechamento e, mais importante, de justiça. Após o julgamento e a condenação de Marco, senti uma onda de alívio misturada com um renovado senso de propósito. A experiência, embora traumática, transformou profundamente minha perspectiva de vida e minha carreira. Decidi dedicar mais tempo à advocacia voltada para os direitos das mulheres, especialmente aquelas que foram vítimas de abuso emocional e fraude, utilizando minha plataforma e minha voz para fazer a diferença. Além do trabalho jurídico, continuei a expandir o blog e o grupo de apoio, que agora não era apenas um espaço para compartilhar histórias, mas também um recurso educativo sobre os sinais de relacionamentos abusivos e a importância da autoestima e independência emocional. O blog também começou a organizar workshops e palestras, trazendo especialistas em saúde mental, direitos legais e recuperação pessoal para ajudar outras mulheres a reconstruírem suas vidas. Paralelamente ao meu trabalho com o blog e a advocacia, minha vida pessoal também começou a se estabilizar. Aprendi a valorizar ainda mais as relações sinceras e transparentes, tanto em amizades quanto em novos relacionamentos amorosos. A experiência com Marco me ensinou sobre a importância de estabelecer limites e de nunca ignorar os sinais vermelhos que tantas vezes descartamos quando estamos apaixonados. Gradualmente, a dor da traição deu lugar a uma nova confiança em minha própria intuição e julgamento. Embora a cicatriz do que aconteceu permanecesse, ela não me definia mais. Em vez disso, tornou-se uma lembrança de minha resiliência e da capacidade de transformar experiências negativas em ações positivas, não apenas para mim, mas para a comunidade ao meu redor. Agora, enquanto caminho pela praia, sentindo a brisa fresca do final da tarde e observando o pôr do sol pintar o céu de cores vibrantes, sinto uma paz que há muito não sentia. Há um sentido de fechamento, sim, mas mais do que isso, há um renascimento, uma nova fase de vida cheia de possibilidades e novos começos. Assim, minha jornada de dor se transformou em uma de poder e propósito. A traição que enfrentei me levou a caminhos que nunca imaginei seguir, fortalecendo minhas convicções e minha determinação em ajudar outras mulheres a enfrentarem e superarem suas próprias adversidades. Minha família e amigos, pilares de meu suporte durante os momentos mais sombrios, agora celebram comigo cada pequena vitória. Nossos laços se fortaleceram e a gratidão que sinto por ter ao meu redor pessoas que me apoiaram incondicionalmente é imensa. A vida, embora ainda reserve seus desafios, agora parece mais brilhante e cheia de esperança. Portanto, com um coração mais sábio e uma visão mais clara, continuo a caminhar para frente, pronta para enfrentar o que vier, sabendo que dentro de mim há uma força que nenhuma adversidade pode destruir. Fecho este capítulo da minha vida não com um ponto final, mas com um ponto e vírgula, uma pausa antes de seguir adiante, pronta para escrever novas histórias em minha jornada de crescimento e descoberta. O que você achou da minha história? Deixe um comentário e já se inscreva no canal para não perder nenhuma outra história.